Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Parte 3, né, alinhando a expressão, a terceira parte, né, com título e subtítulos, né, o título Máquina do Tempo, né, terceira, e alinhando a expressão terceira parte. Peço a vocês que quem não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa um gostei, né, e se confiar nessa voz, vocês não serão humilhados, mas se não confiar, vocês já estão humilhados. As coisas sempre foi propagada desde o princípio. Essa terceira parte ela vem explicar a vinheta que eu tinha construído, que eu considero, no meu ponto de vista ideológico, eu considero uma máquina do tempo, porque dentro das expressões visual, irmão, a gente pode dar uma mensagem boa, mesmo ela sendo ideológica, porque de uma certa forma, essa chaga mortal, que o autoconhecimento que não explica a nossa vida, ela dá para nós, pelo menos, uma segurança, uma estrutura que Deus sempre teve no controle das coisas. As coisas ruins que vêm, que nascem a partir do corpo, que é o espírito com a chaga mortal dentro do relacionamento social, ele vem depois do corpo vem um espírito, e é sempre assim. Era para ser aqui, esse aqui, por exemplo, era para vir espírito. Depois do corpo, que sempre vem, né, essa chaga mortal que vem no relacionamento social, que você pode transformar ele em ato consciente, coisas relacionadas, coisas boas e coisas ruins. Sempre depois desse corpo a gente pode, né, relacionar as coisas de Cristo. Quando você dá a vida para Cristo, né, para você representar uma sociedade, uma nação, Deus sempre vai, de uma certa forma, você não perde nada com isso. Porque, irmão, se não for, né, as coisas é muito bom quando ela é relacionável. Eu tenho dito isso no blog anterior, quando você tem uma harmonia de corpo. Isso é muito bom. Fora a segurança. Depois do corpo vem a chaga mortal, mas você pode transformar a sua vida, o seu corpo, em ato consciente e relacionar coisas boas depois do corpo. Relacionando a sociedade toda, fica muito bom, ok? Assim vamos seguir em frente, considerando essa vinheta que eu tenho dito que é a máquina do tempo primeira, né? E eu vou apresentar, né, a partir desses 3 blogs que eu produzi, eu vou apresentar essa vinheta que vocês vão conhecer, né, no blogs diário, ok? E ela já vai estar bem explicada, você já vai saber o que representa cada coisa que está lá. Não vai ser uma coisa assim apagada. O que significa isso? Porque o que eu vejo aí muitas das vezes, as pessoas dando só o resultado da crise. Tipo assim, só relaciona a crise. O que é relacionar a crise? É você pegar uma confusão no final e tacar ela para as pessoas. Você não mostra o princípio dela, o meio, tudo que Deus formou perfeito, a raiz dela. Então a informação ela não tem princípio, ela não tem meio, ela te dá uma coisa no fim dela. Tipo assim, como essa árvore cortada, aí faz você engolir os atos emocionais do corpo. Coisas boas, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, engolir. Porque se você não está conectado
com essa grandeza da cidade de todo mundo, que hoje esse Cristo que eu estou falando, ela representa um globo. E isso aqui, dentro da ideia, isso aqui é o globo, é todos os corpos que habitam aqui dentro de Cristo, aqui, todos que estão aqui inseridos aqui, cada pessoa. Isso vai representar o relacionamento social, a vida das pessoas, o corpo da pessoa, ela é a palavra da vida, quando elas têm consciência, quando ela quer relacionar. Aí ela não quer relacionar a palavra da vida, é chaga mortal, é falsidade, ideologia. E quando essa ideologia está enraizada aqui, nessa cidade, nesse fruto, ela vai para ser produtiva, de uma certa forma ela vai ser produtiva, ok? Então vamos continuar, né? E com a explicação, né, dessa vinheta que eu criei, que eu estou dizendo que é a máquina do tempo. E considerava eu seguir em frente ao se voltando no lugar de origem do ato consciente de Cristo, né? E sendo uma manhã do milênio sexto, na casa que está vazia. A casa que está vazia é o Cristo, tá, irmão? Porque lá ninguém habitou nela com consciência até o dia de hoje. Ninguém habitou nela consciente. Eles sempre relacionavam emoção positiva, emoção negativa. Era uma confusão. Era um contra o outro. Pai contra irmão, irmão contra... Era uma confusão. E que foi preparado por Deus para receber os bons e maus frutos. E formei o corpo desta forma, de forma que não houve profecia sobre o ato consciente de Deus, sendo Cristo, até o dia de hoje, como muito fica enganado pelo sacrifício do corpo vivo, e que dá a simulação de um Cristo pela imaginação de nossos atos e atraindo a dor no lugar da paz. As pessoas sempre relacionam a dor das pessoas como uma coisa que fosse bom. Por exemplo, você está olhando para o sacrifício, você vai fazer oblação para aquilo, vai achar que aquilo é bom, que é uma salvação. Não é uma salvação. A salvação é você produzir paz para os seus irmãos. De uma certa forma, ele pode atingir uma metafísica negativa, né? E que venha a juntar todos, né? De uma certa forma, né? Todos ficam juntos, mas pelo mal, não pelo bem, fica pelo mal, né? E se alguma coisa agora vier daquilo que Deus já criou no paraíso, daquilo que nós poderíamos já estar vivendo, mas com a nossa liberdade nós escolhemos o mal, em relacionar a emoção negativa das pessoas, ok? Então, veio globalizado. Se alguma coisa boa vir, entenda que é de Deus, tá, irmão? É de Deus. Se os frutos vir, é de Deus. E assim eu formei, né, os 13 príncipes na máquina do tempo, considerando os seus espíritos na ação do corpo, sendo a palavra, vida e corpo. Palavra, vida e corpo e Cristo. Esse espírito, corpo, e espírito, voltando por cima para a palavra da vida até Cristo, com a contagem de 7 milênios, marcando o fim dos 7 milênios em uma noite milenar, sendo uma manhã do 8º milênio, né? Depois que nós passar esses tempos que eu estou sinalizando no canal do YouTube, então a gente vai entrar numa manhã de 8º milênio, ok? Essa vinheta, né, eu estou explicando a outra vinheta, né, a máquina do tempo, eu estou explicando já essa daqui, né, que eu estou tendo dito, já comecei explicando, tá as duas aí para vocês, né, quando eu comecei a gravar, eu expliquei uma, agora estou explicando a outra. De vez em quando ela vem as duas juntas, mas o importante é vocês entenderem o que representa cada príncipe, o que representa essas coisas. No final a gente vai alinhando tudo, as informações, ela vai passando, vocês vai se conscientizando dessas coisas que Deus está trazendo, ok? E no meio, a ciência do bem e do mal, marcando por 3 príncipes, né?
3 príncipes e 4 espíritos, sendo Adão, Eva e o fruto. O fruto eu coloquei o nome de Jesus, né? Porque ele está vindo propagado, nome de Jesus. E a glória de um corpo comum, que foi o sinal do sacrifício do corpo de Adão, certo? Adão foi sacrificado, né? E o fruto dele era Jesus, era o reflexo, o fruto dele era Jesus, mas Jesus, ele tinha o governo sobre o corpo do Adão. Então, ele viu que não tinha relacionamento social e que não tinha nada, ele veio e sacrificou, pediu sacrifício. Pediu sacrifício, todos foram para Cristo, todos caíram para Cristo. A chaga mortal, ela veio, esse ato consciente, Jesus, ele veio imitando a Cristo, né? Ele veio imitando a Cristo. Ele tinha consciência em todas as coisas e sobre todas as coisas que vem dito. De uma certa forma, né, ele poderia ser o próprio Cristo. Mas isso, né, não aconteceu mesmo porque ele não veio trazer a consciência para as pessoas. Não teve consciência. Então ele ficou parado, né, a sinalizar com o sinal da morte, do sacrifício do corpo vivo, ok? E foi o sinal do sacrifício do corpo vivo. Este ideal permitia que todos os corpos de Cristo produzissem os vossos frutos para Cristo. Sendo bom ou ruim, tudo vai cair para Cristo. Ok, irmão? Isso que eu estou dizendo é aqui, tá? Aqui sempre é esse espírito aqui, esse que está separado aqui é de Deus, tá, irmão? Eu não considero a palavra em determinada situação, eu considero isso, né? Mas a palavra aqui, eu quero te mostrar que ele também teve participação no Cristo, ele tinha consciência. Deus está a parte de tudo que está acontecendo no mundo, tá, irmão? Ele não vai se escandalizar no sacrifício, ele é limpo, ele é puro, né? E de uma certa forma, ele não tem esse relacionamento físico e emocional com seres humanos, tá? Ok? Porque em determinada situação, ele é Deus, entende? Então aqui está aqui a vida, né, para Emmanuel, a cobertura da palavra da vida veio com a cobertura com o nome Emmanuel, e a cobertura do corpo veio com Cristo. Esse Jesus pode ser um ato de um corpo comum, e ele poderia ser o próprio Éden, né? Poderia ser o próprio Éden. De uma certa forma, ele nasce aqui, ato consciente, Jesus, ele volta aqui, pede o sacrifício desse corpo e fere essa vida aqui, certo? Essa é a vida aqui. Então, essa vida aqui, ela fica como ato satanismo, e esse aqui fica como luz da palavra. Essa luz da palavra, ela pode ser emoção positiva e emoção negativa. Se ela for uma emoção positiva, ela é a palavra da vida, ela restaura a vida que foi sacrificada, ela restaura, porque ela tem um poder. Esse corpo aqui tem um poder sobre o bem e sobre o mal. Se você sentir emoção negativa, positiva, ao ponto de prejudicar o relacionamento social, você vai cair numa chaga mortal de todas essas coisas que está sendo propagado. Mas se você tiver consciência nesse espaço de habitação, então você vai poder produzir um Jesus bom. Que esse Jesus, em uma determinada situação, ele é Paulo, tá, irmão? Ele é Paulo. E de outra forma, né, ele pode até ser o ato consciente de um corpo comum. Mas como não teve ato consciente de um corpo comum, que era para ele estar aqui, no ato consciente, era para ele estar nessa formação aqui, ato consciente de corpo comum, sendo o Pedro. Mas ele não teve ato consciente, então veio o Espírito no lugar do ato consciente e veio responsabilizando aqui a palavra da vida aqui, Pedro. Porque, de uma certa forma, Jesus, que eu quero dizer, Jesus nasceu ato consciente de um corpo comum, ele nasceu Pedro. Não teve ato consciente, transforma em espírito de novo, porque depois do corpo da chaga mortal, ele vai voltar de novo para pedir relacionamento social.
né? Todas as coisas já formadas no Cristo, ele vai poder apresentar a palavra da vida. A palavra da vida, o Deus reservou o corpo aqui para mostrar para vocês que o homem de origem, ele tem essa raiz, palavra da vida. Então, a sua árvore vai começar a florescer e vai começar a produzir bons frutos, porque você entendeu que a sua raiz é a palavra da vida, é você falar a verdade para o seu irmão, e ele fala a verdade para você. Ah, irmão, não quero relacionar isso com você não sem mágoa, sem ressentimentos, certo? As mágoas, muitas pessoas que ficam magoadas, ressentidas, elas demonstram um erro, ela mostra um cálculo emotivo ela demonstra culpa. Ela demonstra culpa. Irmão, você tem que ficar livre muitas das vezes dessas culpas, dessas consciências, dessas irracionalidade de relacionamento social. Todas as pessoas são boas, são relacionáveis. Você não pode guardar mágoa, você não pode ressentir a emoção do outro. É a vida dela. A pessoa, para você ficar limpo, puro, você não pode relacionar a emoção das pessoas. Elas vão ter ideia boa e ideia ruim. E que hoje em dia é comum as pessoas relacionar para você crise. É a coisa mais comum a pessoa te oferecer crise. Então, irmão, entenda que Jesus nasceu Pedro, não teve ato consciente, então ele veio como Paulo. Paulo é espírito, sempre ele é espírito. Ele coloca, após do corpo, ele vai para fora do corpo. Sempre quando as pessoas morrem, o espírito dele volta para Cristo. Mas quando ele está em vida ainda, esse espírito vai representar também o relacionamento social. E em determinada situação, né, ele vai produzir espírito e ato consciente aqui. E ele vai transferir aqui para fora de novo. Isso aqui que está sendo aqui é porque ele está saindo aqui debaixo do Cristo, entende, irmão? Mas geralmente o corpo físico, emocional, ele é espírito e corpo. Mas como nós estamos entrando numa ideologia, nós pode recorrer essas formas aqui para a gente entender o selo de Deus, até a gente produzir bons frutos. Floresceu a árvore, voltou tudo, produziu bom fruto, paz, tranquilidade, sem crise, sem desrespeito, sem ressentimentos. Eu não preciso olhar para trás, olhar para homem, né, para me magoar, para me ferir. Se eu for olhar para trás, eu olho por um bom motivo, para Cristo, né? Mesmo que eu tenho que dar minha vida para Ele, para que Ele, né, de uma certa forma, para um bem social, porque de uma certa forma essa chaga mortal que veio por causa do pecado das pessoas, de uma certa forma Deus é o ato consciente de Deus, são as coisas que Deus criou, né? Como eu tenho dito, eu vou falar de novo, os nossos relacionamentos é eles mesmos as nossas liberdades é eles mesmos que relacionam o mal das pessoas. Entende? Porque muitas das vezes nós fica dependentes dessa emoção. E muitas das vezes nós colocamos dependência dessa emoção. Não tem pureza, não tem ciência, não tem nada que você possa relacionar. Se você está contaminando de emoção o seu corpo, essa lindeza aqui. Isso aqui vai ser bonito, esse aqui, irmão. Espírito. Aqui mostrando limpo. As pessoas, os bebês nascem assim, ó, respirando a pureza, né? Quando ele não gera cumplicidade, ele nasce respirando a pureza, ó, bonitinho. Nossa, coisa maravilha. As consciência limpa, tudo maravilha. Criancinha linda, né? Existe várias situações de dizer criança. Existe a criança que ela cresce, fica grande e expressa emocionalmente ignorância. Né, a metafísica é ignorante, explosiva, né? Uma criancinha, tem que cuidar da pessoa. Mas existe aquela criança realmente, né, que a pessoa está limpa, pura, que ela não está expressando emoção negativa para as pessoas, está segurando, né, muitas das vezes procurando relacionar o bem às pessoas apenas, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.